Vou começar. Bom dia a todos e a todas. Com a graça de Deus, iremos dar início à 19ª sessão ordinária aqui no Poder Legislativo, na Casa Custódia Ferreira Mergulhão. Primeiro quero informar que, por motivos superiores, o presidente desta casa, Diogo Andrade Filho, teve que se atrasar, e em instantes ele está aqui para retomar os trabalhos e dar continuidade ao trabalho dessa reunião desta terça-feira, dia quanto? 18. 21. Dia 21 de maio. Peço à secretária que leia a leitura da ata anterior. Ata da 18ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2020. Aos 19 dias do mês de maio. Alguma objeção em relação ao pedido da não leitura pelo vereador Marco Buxudo? Não havendo quem queira discutir, submeta à votação. Ata aprovada. Prossiga, Débora. Projeto de lei número 15 de 2020, de autoria do vereador José Marcelino da Silva, ementa. Dispõe sobre denominação do posto de saúde localizado na Vila de Santa Luzia, zona rural nesta cidade, de posto de saúde Hermenegildo José da Silva. Encaminho às comissões competentes. Prossiga, Débora. Vou para os requerimentos, os itens de número 7. Requerimento número 127 de 2020, de autoria do vereador Giovanni Estrela, solicitando ao prefeito que seja elaborado e amplamente divulgado um calendário informando as datas em que serão distribuídas as cestas básicas aos servidores da prefeitura que tiveram os seus contratos suspensos, pois os referidos funcionários estão aguardando há um mês. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Giovanni Estrela. Está sem áudio, Júlio. Senhor presidente, demais edis, meus senhores, minhas senhoras, ouvintes da Rádio Bituri, do Bloco Se Liga, Agreste TV e demais que fazem a cobertura dos nossos trabalhos. Antes de iniciar a discussão do requerimento, eu gostaria de lembrar aos membros da Comissão de Legislação e Redação que amanhã, às 10h30, haverá reunião para a gente discutir alguns projetos que estão para entrar em pauta e que dependem do parecer da nossa comissão. Então, por favor, quem fizer parte dela está convocado para amanhã, com o doutor Diego, a gente discutir esses projetos. Mas, senhor presidente, em relação ao meu requerimento, o senhor prefeito, que sempre teve a ânsia de inchar a máquina pública, no sentido de dar emprego ao povo, porém, sem o devido compromisso de pagar os salários, com o início do coronavírus, ele sentiu a necessidade de suspender o contrato de, acredito que, em torno de 1.000 pais e mães de família. E como cala-boca, ele fez questão de frisar que iria dar uma cesta básica entre 200 e 250 reais. Só que isso já aconteceu há mais de mês, a sua promessa. E até hoje, infelizmente, esse governo irresponsável e que não tem compromisso com o servidor e muito menos com o povo Belo Jardim Marcos, até hoje ele não disse quanto de fato vai ser o valor e quando será entregue essa cesta básica. E o que nós percebemos através das redes sociais é esses servidores que foram afastados de suas funções e que não receberam um tostão, estarem aí perguntando: senhor prefeito, quando é que o senhor, de fato, vai entregar as nossas cestas básicas? E qual é o valor, finalmente? Dinheiro é o que não falta. O presidente Jair Bolsonaro disse, através de
uma entrevista no blog de Marcos Martins, terça-feira, e que foi repetida ontem, reprisada, que a mesma quantidade de dinheiro que se passou para o município de Belo Jardim e todos os demais municípios do Brasil em relação à ICMS, ele iria bancar, como de fato está bancando. Então, o dinheiro está chegando de rolo nessa prefeitura. O prefeito diminuiu a folha de forma considerável, não está gastando praticamente com nada, a não ser com o coronavírus e com a folha dos que ficaram trabalhando. Mas, na verdade, Marcos, ele não tem compromisso e nunca teve compromisso com aquele servidor que deu sangue por ele. Aqueles servidores que acreditaram nele lá na campanha de 2017 e deram a ele um voto de confiança. Então, o servidor está passando por sérias privações, Bruno, sérias privações. E o que é uma cesta básica de 200 ou 250 reais para a Prefeitura do Belo Jardim? Não é nada. Mas esse governo não tem compromisso. Então, eu faço aqui esse requerimento para que ele diga, através de live, das redes sociais, quando, de fato, ele vai fazer a entrega das cestas básicas dos servidores que estão com os contratos suspensos. E diga também o valor. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que fez com a lei que tem em Belo Jardim, sobre a mesa farta. Ele passou 6 meses sem dar sequer uma cesta básica. Então, se for assim, vai terminar essa fase do coronavírus e, infelizmente, ele não vai cumprir a sua palavra. Mas isso não é novidade. Um prefeito que vive mentindo, um prefeito que banca uma equipe para denegrir a honra de pessoas de bem, inclusive de nós da oposição. O que é esperado de um prefeito desse? Um prefeito que se acovardou, que subiu a montanha das serpentes e nunca mais desceu. Desde que Armando Monteiro veio aqui, que deu um abraço nele, que subentende que ele pegou o coronavírus e que a quarentena são de 14 dias, até hoje, praticamente 2 meses, esse homem não desce a montanha das serpentes. Então, fica aí esse meu requerimento e espero ter o apoio da casa, porque nós estamos falando de barriga vazia. Estamos falando de pessoas que precisam, que estão passando necessidade. Então, esse governo tem que, pelo menos, honrar a palavra uma vez na vida, quando se trata de dizer que vai fazer alguma coisa em prol do povo ou da cidade de Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão. Com a palavra, o vereador Marco Buxudo. Bom dia, palavra, senhor vereador, Marco. presidente, quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Bem levantado, foi bem proveitoso, doutor, o senhor fazer esse requerimento nessa data de hoje. Hoje de manhã mesmo, hoje tinha uma pessoa aqui aqui onde eu moro, né? 6h30 da manhã. Um funcionário que foi demitido e veio pedir aquela ajuda, que a gente sabe que as pessoas, às vezes, quando estão prestando, procuram os vereadores. E isso me deixou até... Aí ele começou a questionar, Marco, o pior é que ninguém da prefeitura diz nada, não bota no informativo, não diz quando é que vai receber, sempre vai receber aquela cesta básica que o prefeito disse. Eu espero aí que o líder do governo aí que está nos acompanhando, Marcelino, né, junto com o Wilson também, que a gente sabe que tem grande influência na administração, que dê informação ao povo, aos funcionários que foram demitidos. Porque, na realidade, as pessoas estão esperando uma informação da prefeitura. Não é nem a questão. Está numa situação tão difícil. Ele mesmo disse que fez o emergencial do governo federal e ainda está em análise. Né? Aí, quanto está nessa situação? Né? A gente espera que a prefeitura, no mínimo, bote informações para aquelas pessoas que foram demitidas naquele decreto que o prefeito lançou dia 20 de abril. Já está fazendo 31 dias hoje. E eu espero, junto aí, Marcelinho, que você, junto com o Wilson, dê informação aos funcionários que foram demitidos. Porque as pessoas não sabem nem o que fazer. Nem sabem nem a quem recorrer. Geralmente as pessoas recorrem a quem está mais próximo. Né? E eu queria aí que, gentilmente, isso não é a questão nem de política, é a questão de humanidade. Porque, meu amigo, você ficar sem um salário, aí você fica sem a emergência do governo nesse momento. O que é que essas pessoas estão fazendo? Né? Muitos estão passando necessidade. E eu espero que a prefeitura informe o que vai fazer
pelo menos diga uma data que vai aquela sexta que o prefeito, mesmo naquele dia, com muita dúvida, não sabia se era de R$200 ou R$250, que informe o que vai fazer com essas pessoas que estão passando necessidade. Né? São as minhas palavras e parabéns, doutor, pelo requerimento. O senhor fez na hora exata, na hora certa. Muito obrigado, presidente. Continue discussão. Com a palavra o vereador Bruno Galvão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham aí nessa sessão de hoje, o meu bom dia. E tanto pelas redes sociais aí, pela Rádio Vitória, enfim, todo mundo que faz questão de acompanhar os trabalhos legislativos, o trabalho do seu vereador. E esse tema, vereador Gilvan Estrela, que tem sido, né, as sessões aqui que a gente tem realizado aqui virtualmente, ela tem sido um verdadeiro bis, porque toda sessão a pauta praticamente é a mesma. Infelizmente, nós nem temos um retorno positivo de quem apresenta determinadas sugestões e nem a gente tem um retorno também das sugestões que a gente encaminha e que, por algum motivo aí, eles não têm a decência de responder, seja pedido de informação, seja requerimento, seja as sugestões que nós encaminhamos, que é como se o tratamento que nós tivéssemos fosse de inimigo, quando, na verdade, a gente só quer ajudar. A questão da cesta básica, e aí eu vou muito mais além do que isso, a incompetência desse governo ela é tão grande e a maldade ela é tremenda, no sentido, vereador Wilsinho, Vossa Excelência, que é pré-candidato a prefeito do atual governo aí de Hélio dos Terrenos, o prefeito, e aí é um desafio que eu faço a toda esta casa que está acompanhando todos esses desmandos de forma confortável, que é o que está aparecendo, e na sua grande maioria omissa, porque eu não vi essa Câmara, por exemplo, emitir uma posição para que os contratos, embora a gente tenha discutido isso na sessão passada, mas que os contratos suspensos fossem revistos como em outras cidades, e já é uma recomendação, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado. Essa conversinha de que a receita caiu, de que é mentira, é balela. Todo mês o governo federal está fazendo o complemento da receita que a gente tem perdido. Se vai acontecer uma verdadeira redução lá na frente, eu desconheço, mas até agora a gente não pode dizer isso. E veja a penalidade, vereador Wilson, Vossa Excelência, que é pré-candidato desse governo. Como é que Vossa Excelência deixa o governo suspender e a secretaria quem comanda é Vossa Excelência? Como é que deixa suspender os contratos dessas pessoas sem sequer dar oportunidade dessas pessoas se inscreverem no auxílio emergencial do governo federal? O contrato está suspenso, é como se na hora que essas pessoas fossem fazer a inscrição, estivesse dizendo que tem um contrato em andamento, aí nem recebe um auxílio emergencial, nem recebe um retorno do governo, e muito menos uma cesta básica, que é uma coisa elementar, básica para a sobrevivência de quem quer que seja. Embora a gente não só sobreviva de alimentos, a gente tem conta para pagar, quando a gente atrasa, dói no juízo, a gente adoece, a gente tem problema mental, físico, e isso acarreta em grandes problemas no futuro. Então, eu apelo para que Vossa Excelência, vereador Wilson, o líder do governo, Marcelino e os demais vereadores da base, e essa casa na sua totalidade, aperte este governo para que ele repense a forma cruel que ele está sacrificando esses servidores que tanto se sacrificam para poder desempenhar, dar o seu melhor para que a gente tenha uma administração pública zelosa, funcionando da melhor qualidade possível. Então, o requerimento de Vossa Excelência, o vereador Gilvan Estrela, está de parabéns. Eu espero que todos esses apelos, a base do governo, dê um retorno não a gente, mas a população que está esperando isso, os servidores em especial, que é quem se dedica dia após dia para poder dar naquela verdadeira engrenagem, o verdadeiro sentido para que a administração
caminhe positivamente. Muito obrigado, senhor presidente. Continue discussão. Com a palavra, o vereador Wilson Maciel. Das cestas básicas, sem dúvida alguma, é uma preocupação de todos, né? Nós sentimos que a população tem perdido bastante com essa crise, com toda a dificuldade que o país vem enfrentando, mesmo com a recomposição de parte do ICMS ou de manutenção do FPM, mas ainda assim o município enfrenta problemas financeiros. O fato de praticamente hoje os recursos municipais, Bruno, de IPTU e ISS terem caído substancialmente e a recomposição de ICMS não é da forma que a gente tem visto nos noticiários, inclusive em relação à recomposição de ICMS, a previsão que se fala tanto nesses 7 milhões é de que ele venha de forma parcelada. Então, o fato de recomposição do ICMS ele não vem, ainda não chegou efetivamente ao município. Vem em parcelas extras, mas que não chega ao valor que é considerado de recomposição do ICMS, porque é natural que houve uma queda de toda a produção nacional e que isso tem um reflexo. Em relação, principalmente, à questão das cestas básicas, desse auxílio que o prefeito anunciou, logo em seguida e antes já havia sido feita uma grande discussão, mesmo tendo sido uma notícia que pegou a todos de surpresa pela preocupação que se tinha efetivamente com as informações que se chegavam em relação à queda de receita do município, paralelamente de todos os repasses. Então, foi necessário se tomar uma medida preventiva para que, efetivamente, a gente não corresse o risco de deixar o servidor trabalhando e sem uma perspectiva de data de pagamento. O que eu posso lhe adiantar, Bruno, que a minha pré-candidatura ela não é uma pré-candidatura apenas de uma pessoa, é uma pré-candidatura de um grupo, a quem eu tenho todo o respeito, mas representa não só o sentimento de uma pessoa, mas o sentimento de muitos que me acompanham. Eu tenho uma história de 20 anos de vida pública e esse momento é um momento que a gente aguarda há algum tempo e é preciso ter algumas pessoas que reconheçam efetivamente o trabalho que foi feito durante essa experiência que tive por várias secretarias. Vossa Excelência fala que eu comando a Secretaria de Educação, mas é importante deixar bem claro aqui que a Secretaria tem um secretário, né? O secretário é o professor Adriano, que já responde praticamente ali há mais de um ano que ele está à frente da Secretaria, e a gente acompanha, é lógico, como todo vereador, tem a preocupação de acompanhar os trabalhos e fiscalizar o Poder Executivo. E o que eu posso adiantar, vereador doutor Gilvando Estrela, é que, sem dúvida alguma, a sua preocupação é a mesma nossa, é a mesma de todos os vereadores. O momento é um momento de aflição para todos nós nos comovemos com a situação pessoal de cada uma dessas pessoas. O que a gente vinha trabalhando e na conversa que foi tida entre o grupo do prefeito foi avaliando se de fato a cesta básica resolveria parcialmente aquele problema, porque efetivamente se pagaria, se beneficiaria o servidor que está com seu contrato suspenso de uma cesta básica, mas muitas vezes a necessidade dele seria outra. Seria pagar um aluguel, seria pagar uma água, seria pagar uma energia. Então, foi identificado que em 1999, na gestão de Cecílio Galvão, existe uma lei municipal que, em casos específicos, como o que está acontecendo agora no nosso país, era possível se pagar um auxílio financeiro no valor de 1/3 do salário mínimo. Então, hoje, a Prefeitura tem praticamente cadastrado todas as pessoas que tiveram com o contrato suspenso. O Bradesco levou em torno de 15 dias para a abertura de conta e todo o procedimento legal. Então, eu acredito que, em breve, depois desse cadastro das contas, irá
ser beneficiado essas pessoas que tiveram com seus contratos suspensos relativo a 1/3 do salário mínimo, que, se eu não me engano, é R$ 261. Então, houve toda uma preocupação e depois foi analisado o fato de algumas pessoas se sentirem, às vezes, constrangidas em pegar uma cesta básica. Então, como foi identificada essa lei de 99, houve essa possibilidade de pagar 1/3 do salário mínimo, que aí vai haver uma programação para, acredito, em breve, ser disponibilizado na conta do servidor. Presidente, eu só queria fazer algumas considerações, e, embora eu já tenha falado. Está ouvindo? Tá. O que é que acontece? Eu refaço a minha indagação, vereador Wilson, na questão do comando da secretaria. Vamos esquecer essa questão de comando. Quem comanda, eu sei que tem secretaria e tal, independente de Vossa Excelência, tem uma grande influência em relação a isso. Vamos tratar aqui como vereadores que estamos. Então, o que é que acontece? Desde o início, eu estou falando isso, não é com nenhum problema pessoal com nenhum de vocês, tudo, mas eu fico indignado como os servidores estão sendo tratados num momento como esse. Essa é a indignação que eu tenho, que tenho, inclusive, conversado com vários deles, ajudado como posso, mas não tenho como abarcar todos, porque tenho minhas limitações, e o que me resta é tentar, pelo menos, exercer da melhor forma possível o cargo a qual eu ocupo e que me foi confiado. Mas eu retiro da minha fala essa questão de comando da secretaria. Vamos tratar apenas com a função que cada um tem e com a interlocução mais facilitada, digamos assim. Mas até agora, desde quando começou essa pandemia, por exemplo, quando o governo, o prefeito, na sua casa, numa coletiva, chamou todo mundo para falar sobre isso. Por exemplo, até agora, qual foi o pacote de economia que o governo apresentou? Porque era para ser uma escala, vereadores. Era para ser uma escala. Vamos diminuir, já que algumas secretarias não estão funcionando, vamos fazer um corte em questão de material gráfico, por exemplo, que enquanto a gente está discutindo isso, o governo está contratando por quase 400, 500 mil reais uma empresa de gráfico para atender somente a Secretaria de Educação e Tecnologia do município. A inversão de prioridades é que ela é tremenda. Então, o apelo que eu faço, vereadores, é para que o governo ele apresente as medidas econômicas que ele vai fazer. Por exemplo, ele não pode simplesmente iniciar um corte de salário dos servidores. Ele teria que diminuir em locação de veículo, diminuir na economia de combustível, tendo em vista que a máquina ela diminuiu o seu aceleramento. Ele deveria apresentar para a gente aqui quanto ele vai economizar, por exemplo, de diárias, de energia, material de expediente, para daí, então, chegar ao servidor, ao corte de salário. Inverteu totalmente a lógica. Veja que nós estamos penalizando os servidores, não é somente nessa pandemia. Para começar as aulas da Secretaria de Educação, nós tivemos que acionar a Justiça. O que era para começar somente em março, começou no dia 17 de fevereiro com muita luta e não trabalhou um mês. Então, veja que essas pessoas estão há muito tempo sem receber salário. Então, imagine só a gente aqui, os vereadores, quando demora meia hora para cair um salário na conta da gente, a gente já fica zoado, doido, porque tem muito compromisso. Imagina as pessoas que vivem limitado. Então, era nesse sentido, vereador Wilson, que eu faço um apelo à Vossa Excelência e aos demais vereadores, aí o vereador Marcelino, que é o líder do governo, que tente, pelo menos, sensibilizar o governo e os secretários para que o servidor seja o último a ser penalizado, porque antes de chegar ainda no servidor no corte de salário, tem ainda aquele do primeiro escalão que poderia ter o corte provisoriamente no seu salário, tem aqueles cargos que não tem aquela realmente necessidade de estar ali ocupando, tem vários contratos aí que a gente sabe que as pessoas nem aqui estão. Então, é preciso que tenha um zelo em relação a isso. É somente essa fala que eu gostaria de fazer, sem ter problema nenhum com quem quer que seja. É só um apelo que eu trago para a sessão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência aí de todos em me ouvir. Senhor presidente, se possível, apenas dar
Só um esclarecimento a Bruno, seria possível? Pode falar, vereador. Bruno, eu entendo a sua preocupação e comungo. Você é um vereador, um cidadão que, sem dúvida alguma, honra o seu mandato, porque eu vejo a sua defesa realmente tem consistência. A preocupação sua é o que eu volto a dizer, a mesma preocupação que não só o doutor Gilvando, mas todos nós temos. Ninguém se sente bem em tirar o emprego de qualquer um. Isso seja um servidor público ou até dentro da própria empresa da gente ou dentro da nossa residência, quando é preciso cortar alguma despesa. Por último, deve-se cortar, é lógico, pessoas, né? Pessoas não são números. A gente, quando mexe com a pessoa, a gente mexe com sentimentos, mexe com problemas pessoais, com problemas de saúde, e a gente não sabe o que se tem por trás de cada uma dessas pessoas, qual o problema que traz nas costas dela. Mas eu vejo que houve, de fato, a redução de alguns setores da administração, inclusive com cortes de despesa. Praticamente hoje não se existe utilização de diárias, porque realmente seria um contrassenso da gestão, enquanto a gente tenta socorrer o servidor público, os servidores de determinadas funções estarem recebendo diárias. Isso é injustificável. Então, eu acredito que tem setores que, na verdade, não podem ser penalizados. A gente sabe a situação que se encontra hoje, as estradas de zona rural do nosso município. Então, é muito pouco provável que possa se cortar de combustível, porque hoje existe um caos grande em relação a esses equipamentos, a necessidade de circular, e a gente tem tentado, ali eu vejo a preocupação do secretário de Agricultura, de tentar diminuir essa dificuldade da zona rural. Com toda a dificuldade, mesmo sendo um período de chuva, tem serviços, na verdade, que é impossível haver corte. Mas em relação ao custeio da máquina mesmo, eu acredito que a gestão deve estar fazendo algum contingenciamento de despesa, porque se fizer despesa extra nesse momento, primeiro, que é uma coisa que é um contrassenso. Segundo, se fizer, não consegue pagar. Hoje já existe, inclusive, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado em relação à abertura de processo licitatório. Hoje, o município não pode abrir qualquer processo de licitação que não seja, tendo em vista o estado de calamidade pública do município, que não seja de extrema necessidade. Então, existe hoje, dentro das próprias secretarias, a necessidade de se cortar despesas, de poder entregar prédios que não estejam funcionando, para que a gente consiga superar essa dificuldade e voltar a preservar o emprego de cada um desses servidores. Mas Vossa Excelência sempre abrilhanta o debate aí, assim como o doutor Gilvando e todos que compõem a nossa casa, mostrando a preocupação. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja comentar o requerimento do vereador Gilvando Estrela? Antes de eu colocar em votação, vereador Nilton. Com a palavra, vereador Nilton Senhorinho. Bom dia, excelentíssimo vereador Pitomba, hoje na presidência da sessão. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhores e senhoras que nos acompanham através das redes sociais e nos acompanharão através da Rádio Vituri. Eu, acompanhando o debate e vendo os discursos, né, as defesas. Primeiro, eu quero dizer que o requerimento ele já foi fruto de outras discussões aqui, desde que começou o assunto, há mais de um mês, quando o prefeito anunciou a distribuição de cestas básicas através de uma live nas redes sociais, inclusive a mesma live onde ele anunciava a demissão branca de centenas de pais e mães de família, e não dizia já naquele momento se a certeza, dizia que estava vendo para dar uma cesta básica de 200 ou 250 reais, ou seja, anunciou-se o que não se sabia
se poderia ou se seria feito. Então, na minha visão, desde o início, não houve intenção de realizar. Porque nós já estamos aí, desde março, vivendo, né, os efeitos no dia a dia da pandemia do coronavírus, desde quando começaram a ser tomadas medidas no Brasil visando o isolamento social e culminou nos estados com a suspensão das aulas e o município correndo junto, mas enquanto nas outras esferas e em outros municípios aqui ao nosso redor, medidas foram tomadas para buscar minimizar os efeitos nocivos da paralisação no dia a dia das pessoas, o que a administração do Belo Jardim fez até agora foi piorar. E o discurso de que vai se fazer, está se pensando, está se vendo e não se coloca em prática, não resolve. O que nós estamos vendo, de fato, são discursos, né? São desculpas. Imagina quem já estava sem a certeza de se recebia, se não recebia. Aí depois teve a certeza de que estava fora. E agora não tem certeza se vai receber uma cesta básica. Aí agora surge uma história de que talvez um auxílio baseado numa lei de 99, que seria um terço do salário, um terço esse que corresponde a R$348. Ótimo, seria maravilhoso se já tivesse chegado. Mas imagina, se está se pensando agora, quando é que isso vai ser colocado em prática? Eu, particularmente, não dou crédito, porque o que esse prefeito prometeu desde de sua campanha eleitoral até hoje não cumpriu. Eu sempre costumo perguntar a vereadores, quando vêm dizer que fizeram acordo assim ou assado com o prefeito, e eu pergunto, você acredita que ele vai cumprir? E geralmente se diz, não, ele prometeu. Se me diga uma promessa que ele cumpriu. Então, eu queria que houvesse, na realidade, ao invés de anunciar intenções de fazer, que fossem anunciadas a instalação de fato, as coisas chegando na mão das pessoas. Porque, para quem está com fome, como uma professora contratada mandou mensagem para mim domingo, agora passado, falando disso, que ficou desempregada, prometeu-se uma cesta, que não seria a melhor solução, o ideal seria que ela tivesse dinheiro para fazer o que a sua necessidade mais imediata permitisse ou pedisse, mas que nem chegou nem dinheiro, e a promessa de uma cesta básica, que de alguma forma aliviaria, também não aconteceu. Então, essa administração, na realidade, ela brinca, né, com os sentimentos das pessoas, com as necessidades. Sabe? É só propaganda, é um mundo de fantasia, onde as coisas são maravilhosas, onde tudo acontece, onde tudo está bom. E as pessoas, na vida real, sentem o total abandono e o total desprezo e descompromisso, porque nada do que é anunciado chega para beneficiar as pessoas que deveriam. Os benefícios, na realidade, são de poucas pessoas, são de grupinhos ao redor de políticos, e nós vemos isso aí, por exemplo, quando pessoas estão recebendo promessas de emprego, pessoas que nunca trabalharam em prefeitura. Eu estive conversando esses dias com uma pessoa que foi procurada por alguns agentes políticos do município, e uma das primeiras coisas que foi prometido foi um emprego na prefeitura. Né? Então, alguém está falando no nome de um prefeito que está desaparecido, que não se digna sequer a fazer um pronunciamento oficial sobre nada, porque ele entregou totalmente a administração a terceiros, e a população não sabe, de fato, a quem recorrer e nem o que esperar. O que se sabe é que, praticamente, o que se fala vindo dessa administração não tem credibilidade junto à população, e a população procura os vereadores ou outras pessoas para saber se aquilo é verdade, se não é, se é outra história por trás, porque o crédito dessa administração e nada é a mesma coisa. Então, parabéns ao autor do requerimento,
porque é um assunto que nós não podemos deixar para trás. Já daqui a pouco faz 2 meses que foi anunciado, e é 2 meses que essas pessoas estão sem ajuda nenhuma, sem salário, sem uma cesta básica, certo? Porque, embora se diga que alguém ficaria com vergonha de pegar uma cesta básica, eu lhe digo que o que eles estão passando para a gente é que eles estão numa situação muito pior do que envergonhados, né? Eles estão sem nada, eles estão abandonados. E é isso que essa gestão tem dado aos seus servidores e àqueles que eles abandonam pelo meio do caminho, que é uma marca registrada desde o início. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. O requerimento do vereador Gilvandro. Antes de eu colocar em votação, eu vou pedir aos vereadores, daqui a pouco eu vou passar a palavra para Gilvandro, deixa eu só comentar, que quando o vereador, todos eles têm direito, né, de comentar todos os requerimentos, mas tem vereador que comentou o requerimento 2 vezes. Então é importante pedir a parte ao vereador que está com a palavra para que fique mais fácil da gente controlar a reunião. Combinado? Para finalizar, eu passo a palavra ao vereador Gilvandro Estrela, autor da proposição. Senhor presidente, obrigado pela atenção. Mas o que me causa estranheza, senhores vereadores, é que o governo faz suas promessas depois das pressões da oposição. A oposição dá um tempo ao governo para cumprir as promessas, aí ele não cumpre, e quando a oposição traz o assunto à discussão, como estou trazendo agora, aí vereadores do governo vêm dizer que está se planejando já fazer uma outra coisa e não mais aquela que o governo prometeu. Ora, isso é incoerente. Se não fosse a oposição aqui de Belo Jardim, eu digo sem medo de errar, esse governo já tinha destruído a cidade. Infelizmente, essa é a realidade. E outra coisa, não me venham dizer aqui que vereador A, vereador B, vereador C não tem força no governo, porque tem. Quantos vereadores aí da base não tem secretários no governo? De imediato aqui, eu me lembro de 3. 3. Atualmente, eu me lembro de 3. 3 vereadores do governo que têm secretários da sua confiança. Então, não venha com conversa fiada. A verdade é que o município está mal administrado, desde o primeiro dia até o dia atual. E o prefeito, mesmo dando privilégio a algumas pessoas, essas pessoas não tiveram capacidade de colocar o município em ordem. A gente vê aqui São Bento do Una, a gente vê aqui Pesqueira, vê aqui Sanharó, Tacaimbó, Arco Verde, Bruno. A gente não ouve falar de que lá eles estejam em crise, de que lá os salários estejam atrasados, de que lá, por causa da pandemia, esses prefeitos colocaram servidores em disponibilidade. Não, ao contrário, o que a gente tem percebido é que os prefeitos que eu citei, da região, das cidades que eu citei, têm cumprido o compromisso da folha salarial. Mas o daqui não, o daqui nunca cumpriu e agora, principalmente, que não vai cumprir. Então, vamos deixar de balela, de borodório, de querer dizer que não tem nada a ver com isso. Tem sim. Quem está na base, tem. Porque hoje nós temos aqui na casa 9 vereadores. Se a gente quiser, a gente pode pedir o afastamento do prefeito. Agora eu pergunto, todos vão acolher? Todos vão aceitar? Não, infelizmente não. Então é preciso que a base também aperte o governo. Primeiro, saiba quem é o prefeito de fato. Primeira coisa, saber quem é o prefeito de fato. Para dizer, cumpra pelo menos com suas promessas. Não fomos nós que pedimos ao prefeito para colocar o servidor aí em disponibilidade provisória. Não fomos nós. Foi o prefeito que sugeriu dar uma cesta de 200 a 250 reais. Aí o cara não cumpre. Vai fazer 2 meses. A gente traz o assunto à discussão, aí vem o governo dizer não é porque cesta básica é humilhante, nós vamos abrir uma conta, já faz 15 dias que o Bradesco está abrindo conta, eu quero saber disso. Por que não planejou antes?
deveria ter planejado antes. Isso acontece porque o governo não pensa no servidor, o governo não pensa no povo, o governo não tem compromisso com o Belo Jardim, e a verdade é que o povo está sofrendo. O dinheiro que chega aí, se chegou a 7 milhões ou não chegou, por que não alimenta o portal da transparência? O que foi que Débora fez lá em São Betuna? Abriu uma página no portal, Bruno, só para coronavírus. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, a quem pagou, o que comprou, quanto comprou. Aqui, se você for na página que passou 7 meses sem ser alimentada, dia 7 desse mês ele abriu uma brecha para botar lá o coronavírus. Veja o que tem lá. Se disser que lá tem a compra de um cachê, de uma máscara, eu renuncio ao meu mandato. Não tem nada. Só se botaram hoje. Até ontem não tinha. Então, infelizmente, eu acredito que, apesar de nossos esforços, nós 5, que, vez por outra, somos chamados de vagabundos por pessoas inescrupulosas, certo? Que não tem moral nenhuma para falar de nós, porque nós somos atuantes. Fica aí, segundo comentário, criando fake news para denegrir a honra de homens e mulheres de bem. Aí vem querer fazer merda. Veja se os salários dele não estão em dia. Veja se não recebe. O que a gente sabe, e o que a gente não sabe. Então, senhor presidente, eu agradeço o espaço e encerro pedindo o apoio de todos para aprovar meu requerimento, apesar de saber que ele e nada, infelizmente, vai ser a mesma coisa. Obrigado. Em votação, o requerimento do vereador Gilvan Estrela. Quem concordar, permaneça do jeito que está. Aprovado. Débora, com a chegada do vereador José Pereira, eu peço que leia os 2 requerimentos solicitados pelo nobre Edil. Sim, senhor presidente. Requerimento número 125 de 2020, de autoria do vereador José Pereira, solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário de Saúde, para que, com a finalidade de prevenção à pandemia do Covid-19, sejam instalados lavatórios para as mãos nas seguintes localidades pertencentes ao município de Belo Jardim: Vila de Taboquinha, Praça da Criança, situada no bairro Coab 1, Praça do bairro Frei Damião, Praça do Padre Cícero, no centro. Ainda de autoria do vereador José Pereira, no requerimento 126, ele solicita ao prefeito e ao secretário de obras que seja colocado um recipiente ou destinado a um lugar apropriado para armazenamento do lixo dos moradores da Vila de Taboquinha, facilitando o seu recolhimento pelo serviço de coleta do município. Em discussão, com a palavra o autor das proposições, o vereador Zé Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Beturi e toda a imprensa local. Eu achei de grande importância a colocação de mais lavatórios na cidade, por ter, então, a Vila de Taboquinha, a Praça da Criança muito movimentada, também aquela pracinha do Frei Damião, enfim, esses locais é bem movimentado todos os dias, com a passagem de várias pessoas, então é importante que tenha os lavatórios para que a gente cada vez fortaleça a prevenção contra a Covid-19, que ainda não parou de crescer. Isso aí eu peço com urgência absoluta ao senhor prefeito e ao senhor secretário que veja isso com muito carinho. E a questão do lixo, do armazenamento do lixo em Taboquinha, porque apesar que existe a coleta semanal, mas o pessoal coloca o lixo em todo canto. Tem outro local que o pessoal coloca o lixo, aí pessoas que são catadores de reciclagem, rasga bolsa, vem o cachorro, rasga. E então, ao lado da igreja tá um caos. Então, eu peço isso aí ao secretário de obra com urgência absoluta. Continue em discussão o requerimento do vereador José Pereira. Não havendo quem queira discutir, submeta à votação. Marcos. Vereador Marcos. Bom dia, Zé Pereira, que chegou há poucos instantes, né? Zé, você está de parabéns, uma preocupação sua com a saúde das pessoas e outra questão também, que é a questão de saúde, o lixo aqui de Taboquinha, né? Eu conheço praticamente a equipe que está lá no comando, né, da retirada dos entulhos, do lixo da cidade,
E eu comecei já a pedir, né? Você fez o requerimento, mas a gente já tinha pedido para dar uma olhada aqui no lixo, principalmente na coleta, né? O caminhão tem alguns trechos que não está passando. Mas também, Zé, o que a gente percebe nas pessoas, principalmente nos funcionários, o pessoal hoje da coleta do lixo, o pessoal não está recebendo em dias, principalmente em dias, não estão recebendo. A insalubridade também a empresa não está pagando, né? O décimo parece que pagaram uma parcela e outra não. Aí, meu amigo, você trabalhar no trabalho desse e sem ter as condições, né? O seu salário não está em dia, as pessoas ficam... Ninguém trabalha satisfeito. O que está faltando, na verdade, hoje na empresa do lixo é isso, é botar as coisas em ordem, botar as coisas em dia, para que as pessoas que... A gente sabe que o Gari hoje, a semana passada, teve o dia 16 de maio, é o Dia Nacional do Pessoal da Limpeza, os agentes de limpeza, e a gente sabe que hoje tem funcionário lá que tem 10, 12 anos de prefeitura, que trabalha nesse setor. Somar, que a gente nunca viu tanta dificuldade como está tendo nessa gestão. E eu queria, através desse requerimento seu aí, que você e Marcelinho também, que é ali do governo, ver essa situação dos garis, né? Passou aí o dia do gari, o dia do pessoal da limpeza, e bota as coisas do pessoal em dia. Eu acho que isso é um fator também. Não estou dizendo que eles trabalham com má vontade, mas você sabe, né? As pessoas precisam do dia a dia, né? E a gente espera que a coleta aqui seja normalizada, né? Eu espero também que a equipe que comanda a equipe, através do nosso amigo Pingo, o gerente, o chefe geral da limpeza, que ele dê um jeito na coleta do lixo aqui, não só em Taboquinha, porque quando eu conversei com ele, ele disse que está acontecendo vários problemas também em toda a zona rural, né? Já viu aqui várias vezes o caso Chucuru, que não foi pegar o lixo, né? Água Fria, eles disseram também que está tendo problema, e vamos resolver. E eu espero aí, através do governo aí, que vocês fazem parte, que ajude essas pessoas que são tão trabalhadores, tão pessoas carentes, que precisam trabalhar para sobreviver e precisam receber em dia. Isso é... E a respeito do outro comentário, do outro requerimento seu, que é a questão do lavatório, né, que a gente sabe que a prefeitura, se não me engano, colocou 3 e a Moura colocou vários também na cidade, é que até a diferença, Zé, do que a Moura colocou e da prefeitura colocou é diferente. É mais organizado. E a gente espera que a Secretaria de Saúde dê uma atenção a isso aí, como você está pedindo, né? Veja seu requerimento em boa hora e espero que coloque mais. A gente sabe que um só na Praça da Conceição é pouco, aí tu tá outro lá, talvez ali na frente do Bradesco, né? A prefeitura tem que fazer um estudo onde são realmente que está tendo fluxo de gente. E eu espero que realmente eles façam esse requerimento que você está pedindo nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira mais discutir, com a palavra o vereador Gilvan Estrela. Senhor presidente, demais vereadores, os requerimentos do vereador Zé Pereira são de suma importância, apesar de que, se tivéssemos, como eu digo sempre, um governo sintonizado, planejado, eles, com certeza, o que ele pediu, as coisas que ele pediu, já estariam sendo realizadas há tempo. O lixo, por exemplo. O lixo, Zé Pereira, infelizmente, não é só em Taboquinha. O lixo é em todo canto do município. Para onde você andar, tem lixo. Vá ali, por exemplo, na Madelá e desça para o campo do Sesc. Eu passei lá ontem. Vai lá ver a quantidade de lixo que tem. Passe no canal do Bituri e veja a quantidade de lixo que tem dentro. Então, basta navegar nas redes sociais para perceber que, infelizmente, a coleta de lixo não está tendo eficiência. E, como bem disse Marcos, que está de parabéns, Marcos, que não estão pagando. Não estão para o governo é caloteiro, não paga. Como é que o gari, que já ganha tão pouco, uma classe que não é reconhecida, vai querer se dedicar ao seu trabalho se ele não está recebendo dinheiro nem para se alimentar? Então, aí é a explicação. Então, vai ter lixo? Sim. E tenho certeza que até o final desse governo a coisa vai ficar mais feia. Porque na hora que esse governo perder a eleição, porque vai perder, porque motivo não falta para não perder, com todo respeito
ao adversário, a cidade vai ficar do mesmo jeito que estava em 2000, cheia de lixo. Os salários vão ficar mais atrasados ainda. E em relação aos bebedouros, o lava-mão, faz até vergonha, Zé Pereira. O senhor foi secretário, o senhor sabe disso. O senhor saiu porque não aguentou o desprezo que lhe davam. O senhor sabe disso. O senhor está no governo por conveniência, mas o seu desejo era estar em outro lugar, longe desse povo aí. Olha, São Bento, Pesqueira, Cearó, só para ficar aí. No início da pandemia, já colocaram os lava-mão, caixa d'água de 1.000 litros, detergente, para que as pessoas pudessem fazer o devido asseio. Depois de muito tempo da imprensa batendo e nós da oposição, os 5 batendo, é que ele botou 2 caixinhas, botou uma na Praça da Conceição com 250 litros, com uma população de 80 mil habitantes, só vive faltando água e sabão. Depois botou outra. E a Moura, que é a mãe de Belo Jardim, que já distribuiu cestas básicas, que já distribuiu máscaras, agora, há pouco tempo, instalou 5, e 5 modernos. Não é 5 do Paraguai, não. Feito os 2 que estão aí, não. Então, os seus pedidos são, por demais, importantes. Mas eu entendo que desnecessário se tivesse um governo responsável. Se tivesse um governo sintonizado. Se esse governo permitisse, vereador Wilson, a participação da oposição, e o senhor se encarregou disso. O senhor disse que ia conversar com o Uriel para que nós, da oposição, também participássemos desse comitê de gestão. E qual foi o dia, depois que o senhor disse, eu não estou lhe culpando, pelo amor de Deus, que eles nos convocaram para ir lá a alguma reunião? Nenhuma. E sabe quando é que eles vão convocar? Nunca. Ontem, Marcos, eu estava fazendo uma live, e no meio da live, quando eu falava da saúde, vieram dizer, não, mas o vereador Marcos Ciuri, desculpa, o vereador Marco Puxude, Marcos Ciuri já morreu, Deus no meu lugar, era um homem de bem. Marco Puxude faz parte desse comitê de gestão. Eu digo, é mentira. Marco foi para a sessão da Câmara e o secretário pediu um vereador, como Marco ia chegando, aí a União mandou, e isso foi discutido no plenário da Câmara. Inclusive lá no plenário mesmo, e não na sessão virtual. Então, nós não temos ninguém nosso lá participando dessa transparência que não existe. E para ir para lá, para eles não abrirem o leque e mostrar a realidade, eu não vou, nem vai Marco, nem vai Nilton, nem vai Pitoma, e nem vai Bruno. Quem vai? Se for, vai levar o atestado de conivente. Então, essa aqui é a realidade, Zé Pereira. Tudo que o senhor pede através da Casa do Povo, tudo que os vereadores pedem, é importante. Mas, infelizmente, o senhor que é da base não vê as coisas serem executadas. Imagine nós que somos da oposição. Então, o governo parece que tem medo da gente, porque sabe que nós vamos tocar do ponto fraco, nas coisas erradas. Aí ele não quer. Mas isso na frente vai sair, porque o governo federal já está com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, de olho nesses prefeitos aí, que recebem rios de dinheiro e faz tudo sem licitação e não presta conta à população. Mas eu torço que o senhor tenha sucesso, porque o senhor é uma pessoa que todos nós queremos bem. O senhor é uma pessoa querida, o senhor é uma pessoa humana, o senhor é uma pessoa realmente que merece esse lugar, essa cadeira que aí está. Mas, infelizmente, o senhor sabe que o seu governo não tem compromisso com o povo. E nós somos povo, nós somos representantes do povo. Ele tem compromisso com meia dúzia de pessoas que estão ajudando a sucatear o município. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira mais. Vereador Wilson. Com a palavra, vereador Wilson Maciel. Excelentíssimo presidente, assim, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar
o vereador Zé Pereira, por trazer dois assuntos que não deixam de ter uma relação, e essa preocupação, principalmente em relação à limpeza urbana também. A gente vê que vários pontos de lixo se acumularam na cidade, isso mostra que as pessoas deixaram de ter uma rotina de coleta de lixo. A gente tem conversado muito, e eu, em particular, tenho conversado bastante com o secretário de Agricultura, pedindo que seja refeito esse calendário de coleta no nosso município, né? Que se penalize a empresa, caso a empresa não esteja dando conta do recado. Existem outras opções aí que possa, de fato, fazer com que essa coleta de lixo seja mais regular, porque a gente tem se preocupado muito com o coronavírus, mas existem outras doenças aí que estão assolando o município, não só Belo Jardim, mas outras cidades, como dengue, como outras doenças que são provenientes do tempo, né, e da própria questão da higiene e da limpeza da cidade. Ontem, se eu não me engano, há 2 dias atrás, morreu uma criança, acho que no bairro do Santo Antônio, Coab 2, de dengue hemorrágica. Então, a gente tem que cuidar de uma coisa, mas não pode esquecer das outras também. A minha preocupação, Zé, eu vou votar favorável ao teu requerimento em relação à questão do depósito de lixo lá em Taboquinha. Acho que é importante. A preocupação que se tem é de que, se de repente tiver um coletor ali, as pessoas não vão tirar o lixo das suas casas diariamente e estar colocando naquele coletor. É uma das coisas que eu tenho visto muito na cidade. As pessoas hoje não têm mais um calendário de horário para se passar o carro. Então, toda hora se coloca lixo na rua, toda hora se coloca um ponto de lixo, onde, na verdade, no passado, a gente via que as pessoas colocavam o lixo apenas no horário que o carro passava. Então, o secretário de Agricultura me informou que a empresa está colocando mais um carro coletor, está aumentando a sua capacidade, com a questão do consumo maior em relação aos alimentos, pelo fato das pessoas terem permanecido mais em casa. Hoje, o lixo de Belo Jardim aumentou cerca de 30% a mais do seu volume, então foi necessário se contratar um outro carro para atender essa demanda. Eu só vejo apenas com a preocupação de que, com um coletor permanente, as pessoas vão ter o hábito de tirar o lixo das suas casas e diariamente estar colocando em um depósito, e dali começar a aparecer rato, barata e outras complicações. Mas eu acredito que, tendo um processo permanente de coleta de lixo, não apenas diário, que é difícil muitas vezes acontecer isso no distrito, mas que seja levado mais a sério pela empresa os horários. Inclusive, o dono da empresa informou a Secretaria de Agricultura, que é responsável pela coleta de lixo, que está distribuindo panfletos, vai distribuir panfletos na cidade, orientando sobre o dia e o horário em relação à coleta de lixo. Então, eu acredito que essa discussão é muito importante nesse momento, e informar ao doutor Gilvando, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, que via a preocupação em relação à questão da vinda do secretário de Saúde, como havíamos combinado. O secretário sinalizou e vai mandar via ofício para a Casa Legislativa que, na próxima terça-feira, estará disponível para, ou online, participando da nossa sessão da Câmara, ou presencial, estará à disposição da bancada de oposição para que possamos nos encontrar e tirar dúvidas em relação às receitas que vieram do município, como estão sendo gastos, os processos licitatórios, e abrir, de qualquer forma, a Secretaria de Saúde para que a gente possa construir esse canal de diálogo e de transparência dentro do município. Então, próxima terça já está agendado com o secretário e ele está à disposição de Vossa Excelência e dos demais vereadores para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Marcelino Monteiro. Eu queria só aqui frisar e parabenizar o vereador Zé Pereira por essa solicitação aí desse coletor de lixo, né? Que seria muito bom também, Zé Pereira, que o secretário também estendesse também para os outros municípios, para as outras comunidades. Eu vejo a situação de Água Fria, Santa Luzia, né? Como o próprio vereador aí
o Nilson acabou de citar, que o lixo ele acumulou mais de 30% em relação ao que era antes. Então, seria muito bom que estendesse para os outros distritos, né, e comunidades, já para que essas pessoas não aconteça o que vem às vezes acontecendo, que às vezes um atraso de um dia do lixo, o pessoal fica ligando para a gente, os vereadores, para que a gente vá lá ver o que está acontecendo, para colher o lixo que está na rua, que isso é muito prejudicial para a saúde, principalmente nesse momento que a gente está passando agora do Covid-19. Então, quero aqui parabenizar a obra do Zé Pereira e pedir ao secretário que estendesse para todos os distritos e comunidades da nossa cidade. Muito obrigado aí. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Nilton Senhorinho. Senhores vereadores, é sempre salutar a discussão, né, esses assuntos que são assuntos corriqueiros do dia a dia. Você imagina que a população tem cobrado coleta de lixo. Veja o assunto que está sendo discutido para que o município resolva a coleta de lixo. Nós não podemos dizer aqui que a culpa do lixo na rua é das pessoas que o produzem, porque todo mundo produz seu lixo doméstico. E, embora existam pessoas que não respeitem aqui ou ali os dias de coleta, os horários, mas nós temos que considerar que a grande parte da população, e quando se acumula lixo nas vias e nas localidades, não é uma ou duas pessoas que estão botando o lixo lá. As pessoas estão depositando o lixo nas ruas porque não podem ficar com ele dentro de casa. Certo? Hoje não se tem mais dia certo para coleta e nem horário certo. Porque há dias em que você bota o lixo na porta de casa no dia que deveria passar a coleta. Você bota de manhã, a coleta acontece à noite, nesse meio tempo o lixo está todo desbaratado por bichos que circulam nas ruas, o lixo está espalhado na rua e quando a coleta vem, não junta o lixo que está fora das bolsas, leva só o que tiver em bolsa. Então, ficam as ruas sujas. E há dias em que a coleta nem acontece. Então, onde é que está a prefeitura que não observa isso? Apenas dizer que a culpa é da empresa, ora, isso a população já sabe, que a empresa não está fazendo. Embora, quando nós conversamos com empregados da empresa, eles nos relatam que estão há meses sem receber o 13º, que estão há meses sem receber o ticket de refeição, né, que estão com salários atrasados. E aí vamos ver quanto é que a prefeitura deve à empresa do lixo. Na última atualização que a prefeitura fez nos sites aí de prestações de contas, a empresa, só para o ano de 2020, o município já tinha 2 milhões de reais empenhados para a empresa, 1 milhão e 1 mil liquidados, que significa o quê? Que já deve à empresa, mas só tinha pago 300 e poucos mil. Então, é preciso que se diga também como é que se trabalha desse jeito. O que nós não podemos fazer aqui é dizer que a prefeitura não tem responsabilidade, que a responsabilidade é de Cicrano, de Beltrano, de Zezinho e de Maria. A prefeitura é a primeira responsável, que é quem deve gerenciar o dinheiro do contribuinte e cobrar de quem presta o serviço. Nós temos aqui, estamos falando de lixo, 2 requerimentos, um que pede coleta de lixo. Veja, a comunidade não está mais nem pedindo grandes obras, está pedindo a coleta do lixo, que é uma coisa que nem deveria estar sendo discutida, que era para acontecer normalmente, fluir normalmente, mas até o que deveria fluir sozinho, né, a prefeitura não faz. Em Belo Jardim não é de agora, não. É de muito tempo que está essa confusão toda. E vocês observem que as justificativas que se dão, ou soluções que vão ser propostas, são só verbalmente. Ninguém vê um papel, ninguém vê um documento assinado, ninguém vê ninguém se comprometendo oficialmente com nada. É só palavras, e depois
espera-se que se esqueça. Em relação ao requerimento que pede a instalação de pias, senhor nobre vereador, autor, eu queria fazer aqui um comparativo. Por exemplo, desde que foram anunciadas as primeiras medidas contra o coronavírus, né, ou no combate à propagação do vírus, eu vou dar como exemplo Pesqueira. Pesqueira, que é uma cidade que, embora tenha, nos dados oficiais do IBGE, pouco menos de 10 mil habitantes de diferença para Belo Jardim, né, tomou a iniciativa, ou seja, é uma cidade num porte aproximado de Belo Jardim em população, sendo que Belo Jardim tem muito mais receita do que Pesqueira. No dia 17 de abril, Pesqueira registrou o primeiro caso de coronavírus. E, olha, Pesqueira, logo que se iniciaram, em Pesqueira foram logo instalados pontos de apoio para lavar a mão. Isso é iniciativa privada em parceria com o município, mas tomou a frente. A prefeitura, a administração tomou a frente das ações e de organizar filas, e de, enfim, uma série de situações, marcação nas calçadas para as pessoas respeitarem o distanciamento nas frentes de banco, nas frentes de casas lotéricas. Então, dia 17 de abril, Pesqueira registrou o primeiro caso de coronavírus. No dia 17 de maio, Pesqueira tinha 10 casos confirmados. No dia 17 de abril, Belo Jardim tinha 3 casos confirmados de coronavírus. No dia 17 de maio, Belo Jardim tinha 67. Então, vejam a diferença no crescimento. O crescimento em números. Como Belo Jardim cresceu muito mais. Aí é por quê? Porque o povo de Belo Jardim é diferente do povo de Pesqueira, ou é porque quem devia tomar as atitudes e tomar a frente da administração não se escondeu. Não se escondeu, a prefeita está lá, representando o povo, tomando atitudes, cobrando dos secretários, enquanto o prefeito de Belo Jardim, ou o ex-prefeito em exercício, né, que só foi prefeito até arrendar a prefeitura, se está escondido, ninguém vê mais, não. Veio a público anunciar a demissão dos servidores contratados e nada mais. E nós vemos aí um samba de uma nota só, sem pé nem cabeça, todo mundo aí, cada um puxa para um lado. Eu recebi uma denúncia aqui, inclusive com imagens, né, estamos para confirmar isso, de que o termômetro que está sendo usado para medir a temperatura das pessoas na barreira sanitária é um termômetro de construção civil, cujas especificações deixam bem claro que não serve para medir temperatura em humanos. Ou seja, o que é que está se fazendo de verdade? Nada. Nada. A diferença está em números. Em um mês, Pesqueira teve 9 casos a mais, um crescimento de 9 casos, e Belo Jardim teve um crescimento de 63 casos. Então, a diferença, com certeza, está não na população ser diferente, mas nas ações de governo, as ações do município de Pesqueira, que foram mais acertadas do que as de Belo Jardim. Ou seja, as de Pesqueira foram feitas de verdade, tentando combater o vírus e não fazer propaganda eleitoral antecipada.